programa Negócio de Valor veio até a Infoway conhecer de perto a história do empresário Ney Paranaguá, que é também professor e tem aí outros empreendimentos que a gente vai conversar um pouquinho com ele para saber onde é que ele está atuando tanto hoje. Ney, como foi que surgiu a Infoway? A Infoway surgiu de uma ideia que nós tínhamos quando nós terminamos a graduação ainda lá em Belo Horizonte, no final da década de 80, de que nós pudéssemos voltar para o estado do Piauí e pudéssemos tentar influenciar aqui dentro do estado para que nós pudéssemos empreender com base na economia do conhecimento. No meu caso, especificamente, era desenvolvendo software, porque nós víamos, né, os nossos colegas piauienses fora daqui do estado com ótimas performances universitárias, estudantis e tudo, e uma pergunta que ficava, uma reflexão que ficava, era por que a gente não consegue transformar isso em força empreendedora e geração de riqueza? Para o nosso estado, para o nosso estado, para a nossa nação piauiense. Então eu posso dizer a você que essa foi a nossa principal motivação. Quando nós voltamos para cá e começamos a nossa atuação profissional, boa parte dos grandes softwares, dos grandes sistemas aplicativos que eram utilizados no estado, aqueles grandes, nós chamamos de ERPs, eles eram adquiridos de fora e tudo. É uma coisa assim constrangedora para nós. Não atendia a nossa necessidade muitas vezes. Primeiro, assim, a pergunta era por que coisas complexas não podiam ser resolvidas aqui dentro mesmo. Então esse foi o meu primeiro foco, tentar substituir essas importações de conhecimento através de software que aconteciam na época. E então eu tentei atacar primeiro esse nicho, dizendo, olha, coisas sofisticadas em termos de software nós conseguimos fazer aqui também, porque são todos produtos da sua capacidade intelectual e daquela capacidade também de estar dentro de um grupo, de um time. E nós conseguimos fazer muitas coisas naquela época aqui. Hoje, os sistemas que a Infoway desenvolve, eles atendem que demandas empresariais, públicas? As coisas mudaram muito. Quando nós começamos a empreender, assim, a nossa Universidade Federal estava começando a formar suas primeiras turmas em ciência da computação. Então, aquela força de trabalho especializada, ela não havia, não. O que nós tínhamos eram mais pessoas hobbyistas, né? Aquelas pessoas que tinham uma decisão interna, tinham aquilo como um hobby mesmo. Então, desenvolviam algumas capacidades em termos de programação ou análise e tal. Mas, em geral, nós não tínhamos essa mão de obra qualificada e ela foi se qualificando com o tempo. E com o tempo também a Infoway foi estabelecendo um nicho de atuação das suas soluções. Nós descobrimos, depois de algum tempo, que não era uma boa decisão ficar atendendo ao desenvolvimento de software sob demanda. Então, naquela época, nós fazíamos software para as mais diversas atividades empresariais, desde hospital até postos de combustível e coisas dessa natureza, varejo, atacado e tudo. O que nós percebemos naquele instante é que nós não tínhamos uma expertise que pudesse agregar de fato uma carga de valor baseado em uma proposta de valor que nós tivéssemos para um segmento específico de mercado. Então alugavam apenas a nossa capacidade de desenvolver software, enquanto nós julgávamos que pelas incorporações de inovações tecnológicas nós deveríamos fazer propostas nossas próprias para determinados segmentos do mercado, aí sim, com base em ciência da computação, e que pudesse se traduzir em profundas inovações naquela área de atuação. Foi quando nós nos fixamos em planos de saúde. Uma decisão difícil, porque você restringe o mercado, você fica muito mais sujeito àquelas forças de Porter, né, no que se refere a clientes, os clientes são muito menores, mas, por outro lado, você tem a oportunidade de desenvolver um conhecimento, uma expertise que acaba lhe dando uma identidade, uma personalidade dentro do mercado através de suas propostas. Com o software surgiu também a Uniplan? Foi. Quando nós decidimos nos focar em plano de saúde, nós tivemos a oportunidade de participar de grandes experiências aqui dentro do Estado, né? E nós temos muito orgulho disso, porque o Estado do Piauí é o Estado, a nosso ver, na nossa verificação, que talvez tenha a maior cobertura de plano de saúde do Nordeste quando você considera os sistemas públicos, né? essas assistências públicas, como o IASP, o Planta, o IPMT, o Plant,
que são assim de altíssimo nível, né? São considerados planos de primeiríssima linha aqui e são reguladores de mercado. Então, quando você considera isso, nós temos o estado do Piauí com a cobertura de 22% da população, que é o melhor número do Nordeste. Então, nós iniciamos esses trabalhos, né, junto a esses sistemas públicos e aos poucos fomos participando também de iniciativas na esfera privada. Nós participamos da fundação aqui de 2 planos de saúde e o último deles foi o Uniplan, né, que é um plano que nós decidimos que já tínhamos participado da gênese de tantos planos, por que a gente não vai criar correr o nosso próprio risco e com muito maior liberdade de atuação e com muita maior liberdade para aquelas ideias e propostas inovadoras que nós fizemos realmente. Qual é o diferencial do negócio de vocês? O que vocês procuram trazer tanto na Infoway quanto na Uniplan? Na Infoway, o que nós pretendemos é que o que é que nós somos? A nossa missão na Infoway é fazer pesquisa e desenvolvimento em ciência da computação e resolver problemas com isso. Essa foi uma missão que foi mudando ao longo do tempo e esta se estabeleceu depois que nós vimos a necessidade de, mais uma vez, né, concentrando os esforços dessa enorme qualidade intelectual que nós temos no Estado, nós podermos nos diferenciarmos no mercado brasileiro, implantando um departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da Infoway que funcionasse regularmente, com pesquisas regulares e com resultados que se transformem em produtos, como nós temos, como também em publicações científicas, como nós temos também. Então, o que acontece? A Infoway ela acabou inovando também em termos de Brasil, quando se considera o mercado brasileiro, porque é uma empresa de tecnologia, né, com base em ciências da computação aplicada à gestão e saúde, que tem a estrutura de pesquisa e desenvolvimento mais bem montada do país e com resultados. Olha só, e vocês estão constantemente preocupados com essa questão da inovação, tanto que foram premiados nacionalmente. Nós fomos agraciados com o Prêmio Nacional de Inovação. Do Sebrae? Foi um prêmio do Sebrae, acho que o Sebrae, Movimento Brasil Competitivo, o CNPq e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Foi um prêmio, um grande prêmio, um prêmio importante. Com isso nós angariamos muita visibilidade no país e as grandes empresas brasileiras passaram a reconhecer a Infoway. Nós saímos aqui nós estávamos aqui numa ilha perdida. Para o Brasil e para o mundo. Saímos da ilha perdida para aparecermos e essa foi um ótimo momento para a nossa empresa, porque nós estamos sempre dispostos a viver esse mundo global, esse mundo amplo, a partir daqui. Né? A partir daqui, é sempre mostrar importante. Que o Piauí é referência. Ney, uma das coisas que eu estava observando também, vocês têm muitas práticas inovadoras dentro da empresa. Eu queria que você compartilhasse com quem está assistindo o programa que práticas são essas que eles podem estar adotando também nas empresas, no dia a dia deles. Certo. Bom, primeiro que para nós, assim, a cultura corporativa é a principal coisa que nós temos. Então, nós levamos isso muito a sério, a nossa cultura corporativa, com a nossa missão, com os nossos valores. As pessoas vivem esses valores aqui dentro, não é uma perfumaria para nós. Esse é o nosso basement, não, é a nossa baldrame, não é? Essa é a nossa base, a nossa solidez é isso. Nós vivemos a nossa cultura continuamente. E a nossa cultura, que tem os seus valores, fala que o primeiro valor nosso é a atenção às pessoas. Então, nós temos muita atenção às pessoas não como um favor, mas como uma característica que nós decidimos que é uma boa característica, sobre qualquer aspecto, não apenas o colaborador, mas qualquer um que interaja conosco merece o respeito, a consideração e tem que ser tratado dessa maneira. E quando você trata das coisas internas aqui, essa nossa cultura leva a práticas que são práticas que parecem bastante inovadoras, vamos dizer. Então, aqui nós, por exemplo, a Infoway tem um dress code, né, um código de vestir muito flexível. Você pode vir trabalhar de bermuda à vontade. A gente não tem assim nenhuma restrição em relação a isso. Acho que você não pode vir de uma maneira desabonadora, mas você se sentindo confortável, ainda mais num clima que nós temos aqui que não é tão fácil e tudo. Mas nós temos coisas do tipo a Sétima Feira, que era um programa que implantamos há muito tempo atrás, quando o sujeito pode usar a sexta-feira dele, metade da sexta e o sábado, para desenvolver projetos pessoais.
Nós temos um programa de bolsas, por exemplo, bolsa de valores. De incentivo Bolsa para estudos? Já há muitos anos, já há décadas nós fazemos isso. Nós temos um edital anual, as pessoas concorrem com o edital e nós financiamos até 80% do valor de qualquer tipo de atividade de ensino. Vai desde da graduação, a pós-graduação, curso de qualquer natureza e tudo. A única exigência é que a pessoa tenha um rendimento superior a 8. Nós exigimos isso. Nós temos o Idea Pitch, em que as pessoas apresentam as suas ideias que podem ser adotadas aqui para uma linha de investimento, que foi o que aconteceu com a Sertão Games, que foi uma empresa que foi um spin-off da Infoway. Nós temos o Knowledge Day, que é um dia do conhecimento em que a pessoa apresenta alguma coisa que ela gosta de fazer, não especificamente ligado ao que nós fazemos, mas pode ser fotografia. Já tivemos tanta coisa aqui, curso de primeiros socorros, vinhos, né, inclusive com degustação. São coisas que fazem parte daquele repertório mais amplo. E que ampliam para os outros colegas de trabalho, mostram um pouco do que eu gosto, né? Enquanto pessoa, enquanto colaborador, a gente trabalha ao lado das pessoas, muitas vezes não sabem nem o que elas fazem nas horas vagas. Porque assim, nós estamos aqui pela humanidade, né? Então acho que nós temos que procurar os aspectos que determinam a nossa humanidade, que a gente não é peça. A gente não é engrenagem, se recusa a pensar dessa forma. Então tem que pensar de maneira mais ampla mesmo. Nós temos o Tech Day, é um dia mais específico para a ciência da computação e design, que as coisas são apresentadas aqui. E são várias iniciativas dessa natureza, temos bastante coisa. E nós celebramos muito as coisas também aqui, é uma empresa que... Toda conquista deve ser comemorada. Nós temos aqui violão à disposição, temos teclado também à disposição. Assim, as pessoas usam de maneira muito, eu diria, natural. Hoje vocês têm quantos colaboradores? Tem Infoway, Uniplan, entre todas as empresas? Mais de 200, as duas empresas. Nossa. Mais que 200 pessoas trabalham dentro desse nosso esforço coletivo, né? Eu gosto de pensar que nós somos um esforço coletivo, né? Sem perder a perspectiva da obrigatoriedade que você tem com os resultados, com lucro e tudo, mas eu me sinto muito mais confortável dentro dessa perspectiva do coletivo e do esforço de nós todos juntos. Ney, a gente falou muito da importância das pessoas na empresa, mas eu queria que você trouxesse para a gente agora os números, como é que está a Infoway, a Uniplan, quantos colaboradores, como é que está o crescimento, os novos projetos de vocês? Bom, as empresas, a Infoway e a Uniplan juntas, são empresas que têm mais de 200 colaboradores diretos, e isso também assusta a gente, porque quando a gente começou lá do pequenininho, né, que você conhecia todo mundo e tudo, e às vezes você cruza com uma pessoa aqui, quem é você? Nem sabe. E eu gosto de perguntar, gosto de procurar saber, né? Eu tomo café e almoço todos os dias aqui, todos os dias. Então, exatamente também para conversar com as pessoas e tudo. Bom, então a Infoway é uma empresa que passou assim, muito tempo para dar lucro, né? 15 anos para dar lucro. Assim, é um produto de fé, né? Porque se fosse por razão eu tinha desistido. Né? Perseverou. Pois é uma startup, ela tem um comportamento de startup. E nos últimos anos a gente dobra de tamanho a cada 2 anos. Nossa. Que é um crescimento. É um crescimento típico de startup, né? Exponencial e tal. Isso porque a Infoway é uma empresa que tem produtos que se aplicam ao mercado brasileiro, pelo menos. Então, quando você fala em mercado brasileiro, você fala em um mercado que é bem mais assim, não está limitado às condições geográficas aqui da nossa região. Eu não estou limitado geograficamente ao Piauí, né? De maneira que a gente consegue atuar no mercado brasileiro. Que produtos são esses? Nós temos fundamentalmente 3 produtos. Nós temos o iHealth, que é um produto para gestão de plano de saúde, que é um produto muito inovador, né? Você vem aqui, por exemplo, o Uniplan utiliza o iHealth, né? A Infoway, a Uniplan tem quase 30 mil pessoas. Você não tem ninguém aqui, porque o iHealth funciona todo na web e, na verdade, ele não é uma adaptação. Ele foi pensado, planejado para que fosse algo da cultura web. Por isso é que ele é tão inovador. A gente consegue resultados bem interessantes com o iHealth e está sendo aplicado em vários lugares no Brasil. Ótimo. E nós temos então, com o nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, nós conseguimos desenvolver uma inteligência artificial que está numa solução chamada Octopus, que talvez seja a única IA do Brasil capaz de responder a essas questões de regulação em saúde. Então, nós fomos inovadores nesse aspecto também. Esse é um trabalho do nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento, com vários doutores e mestres trabalhando
e criando novas tecnologias e transformando isso em produtos. Então o Octopus hoje é meio que o queridinho do Brasil, e todo mundo está querendo conhecer. É muito legal isso, muito legal. E nós temos ainda o Sense, que é uma ferramenta que nós construímos de inteligência em negócios, que ele é capaz de, nós chamamos ele é o diretor executivo eletrônico, né? Ele é capaz de monitorar tudo em tempo real e dar feedback específico para cada membro da organização em tempo real. Ele é um sistema de gestão? Ele apoia a gestão. Financeiro? O que ele tem tanto? Não, ele lê os indicadores do negócio em tempo real, sempre, e dá feedback a cada ator dentro do negócio naquilo que lhe compete, aquele indicador, tudo em tempo real. Com isso, o Sense acaba estimulando as pessoas a tomar decisões mais assertivas. Assertivas e comportamentos também. As pessoas acabam sendo influenciadas para se comportarem de acordo com o que o planejamento estratégico daquela organização havia determinado. Então as empresas começam a funcionar no automático, meio que no automático, ficando as questões mais sofisticadas no tratamento com pessoas ou aquilo que envolve decisão subjetiva para as pessoas. Então a fisiologia, o Sense, ajuda a dar um curso bastante equilibrado para ela. Fantástico. E funciona bem, já tem funcionando há 5 anos essa tecnologia. Olha só, do Piauí. E controla tudo no telefone celular. Você pode estar viajando de qualquer lugar. Todo lugar. lugar, tá no smartphone. Todo lugar você está lá, recebe feedback, olha e tal, socializa. Fantástico. É uma ferramenta muito legal. Essas são as nossas principais ferramentas. O Uniplan é um plano que tem crescido bem, sempre organicamente, né? A gente vai aprendendo, passamos 10 primeiros anos dentro de um foco, de um nicho, e depois ampliamos agora para a área de corporações, né? Empresa, empresarial. Aprendemos essa nova linguagem, é uma nova forma de colocar o seu produto no mercado, interagir com o seu cliente. Os feedbacks que nós temos dos nossos clientes corporativos são muito bons. A gente tem muito orgulho, assim, porque nós queremos fazer as coisas bem feitas. Nós queremos fazer as coisas bem feitas. Nós queremos os resultados, mas não de qualquer maneira. Precisa ser muito bem feito. Excelente. Ney, para a gente ir finalizando essa nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o Piauí. O que o Piauí ainda precisa despertar? Você, como uma pessoa que está sempre à frente, buscando fazer com que o nosso estado se desenvolva, o que pode ser feito e precisa ser feito ainda aqui no nosso estado? Tem muitas oportunidades aí. Tem. Bom, eu sou uma pessoa muito atenta a esse aspecto, reflito muito, converso muito com os meus amigos, participo de um projeto que chama Rede Pense Piauí, em que nós estamos todos juntos tentando, de alguma maneira, movimentarmos essa inércia para que o nosso Estado, ele de fato cumpra o seu destino. O Piauí não é destinado a ser pobre, a ser miserável. E isso foi alguma coisa que nos foi imposto há algum tempo, que nós precisamos nos resignarmos com isso. Então, eu posso falar algumas coisas sobre, mas eu vou ser mais conciso. Eu diria que nós, piauienses, deveríamos, de fato, amar mais o nosso Estado. A gente não ama, não. A gente gosta de estar aqui e se utilizando das coisas que o Piauí nos oferece, mas eu acho que quem ama não faz o que nós fazemos com o nosso Estado. E eu não estou me referindo a qualquer segmento da sociedade. Eu digo de uma maneira geral mesmo, de uma maneira geral. Um outro aspecto é que a gente precisa viver mais no coletivo. A gente é muito individualista. A gente acredita muito pouco no outro, se coletiviza pouco. Então, talvez seja um outro aspecto que nós precisemos nos atentar, confiar mais, ser mais aberto, colaborar mais. Acreditar sozinho ninguém vai fazer nada. Esse é um outro aspecto que eu vejo também. E vejo que o nosso Estado tem progredido muito na formação tecnicista. Esses colégios e os resultados, tanto no público quanto no privado, nos dão uma certeza nesse sentido. E a dúvida agora é como é que a gente transforma esses técnicos em homens, né? Nós precisamos de uma formação humanista, que compreenda a sociedade e, muito mais especialmente, compreenda a sociedade piauiense, para que nós possamos mudar o curso dessas coisas e termos, de fato, orgulho do nosso Estado. Eu acho que nós que devemos ao Estado, o Estado não nos deve nada. O nosso Estado já nos dá muito, né? É. Ney, que dicas que você dá para quem está empreendendo ou quem quer empreender? Do que você aprendeu ao longo desses anos como empreendedor, que conselhos você dá? Olha, quem empreende, assim, abre mão de certezas. Então, você precisa ter uma certa naturalidade com a dúvida e com as questões. Então, assim, eu não procuraria ter muitas certezas, não. Essa é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Quando a pessoa
se agarra muito com a sua certeza, ela vai se tornando um ignorante. E a realidade vai se modificando e você vai ficando para trás. Não se adapta. E no final das contas não tem jeito. Quem vai pagar o seu preço é você mesmo. Não é ninguém que vai pagar por você. Um outro aspecto é ir para essa coisa da inovação, especialmente baseado na economia do conhecimento, em que nós somos muito bons, que nós precisamos de atitude inovadora. E isso exige que você estabeleça times, trabalhe no coletivo, trabalhe em grupos e tente fazer coisas que devam ser ou possam ser utilizadas em todo o mundo, em todo o Brasil. No meu caso especificamente, nós não pensamos que o nosso mercado é aqui. O nosso mercado é o mundo, onde houver pessoas que possam compreender a nossa proposta de valor. Eu acho que, e no final das contas, assim, entender que a Revolução Industrial já passou e nós temos que interagir com as pessoas nesse século XXI como pessoas. Eu acho que é uma coisa que fez diferença para nós. Ok, muito obrigada pela sua entrevista no programa Negócios de Valor. Eu que agradeço, Carla, assim, a atenção. Assim, eu não quero trazer nenhuma fórmula, nem sou oráculo, nem nada. É só contar um pouco da minha experiência para que as pessoas possam tomar suas decisões, se puderem. Eu só quero ajudar. Ok, com certeza inspirou muita gente que está nos assistindo. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo comercial e voltamos em instantes trazendo mais novidades para você.